véu com que todas as nações se escondem. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite, aos nossos corações. Queridos, nós temos vivido um tempo de pandemia. E nesta pandemia, nesta crise de saúde, que não é local, mas global, foram estabelecidas algumas recomendações sanitárias. Quando se fala sanitária, fala a respeito de saúde alcançando todo o público. Então nós recebemos algumas recomendações sanitárias da medicina, recomendações que nos dão a ordem para manter um determinado distanciamento social. Então os irmãos estão sentando a pelo menos 2 metros de cada um dos que estão aqui dentro da igreja nesta noite. Outra questão também que nós observamos e foi nos dada como recomendação é que nós devemos higienizar-nos ao adentrarmos ambientes. Vocês lembram disso? É isso mesmo? Vocês passaram o álcool lá na entrada? É também obrigatoriedade daqueles que recebem, preparam o ambiente, fazer com que o ambiente esteja sanitizado. Foi passado pano com álcool, também, o que mais? Água sanitária, foi colocado uma água sanitizada lá na porta para que vocês passem os pés de vocês, para que vocês adentrem esse ambiente. O ambiente foi preparado de acordo com essas recomendações. Agora tem uma orientação que é principal, e todos vocês estão seguindo ela. Qual que é a orientação? Todos devem usar máscaras. E eu quero pregar sobre máscaras nessa noite. Eu quero falar sobre isso nessa noite, utilizando bem esse enfoque que nós temos vivido, para poder tratar a respeito de um assunto também espiritual, muito importante para as nossas vidas. A questão é que algumas pessoas têm se escondido por detrás das máscaras, e outras pessoas, e aí eu não estou falando de máscaras no sentido literal, agora sentido figurativo. Outras, na verdade, se revelam por meio das suas máscaras. O que é uma máscara? Máscara é tudo aquilo que esconde ou encobre a verdadeira identidade de alguém. Isso é máscara. É importante também ressaltar aqui nessa noite que existem máscaras tangíveis, máscaras concretas, máscaras que nós pegamos, vemos e podemos tocar e usar. Mas existem máscaras que são intangíveis, são abstratas. Máscaras que estão não no sentido literal, que cobrem o rosto, mas estão lá no profundo da nossa alma, tentando disfarçar sentimentos, atitudes e direções da nossa vida. Você está entendendo isso? Existe esse tipo de máscara. Agora, uma verdade que é inescapável dela é que todos nós, de alguma forma, usamos ou já no tempo pretérito utilizamos alguma máscara. E aquele que nessa noite disser, eu nunca usei máscara nenhuma, acabou de colocar uma máscara no rosto, a máscara da mentira. Porque para nós muitas vezes sermos aceitos em um determinado grupo, nós queremos colocar a máscara para ser aceito naquele grupo. Nós mudamos a fala, nós mudamos o comportamento, nós muitas vezes adestramos a nossa forma de viver para nos encaixar, e isso nada mais é do que utilizar uma máscara. Agora existe uma problemática muito séria quando nós falamos a respeito desse ponto, é que todas as vezes que nós observamos máscaras, elas proclamam uma mentira ou elas escondem uma verdade. E isso é fato também por detrás da máscara. Quando nós usamos máscaras, as pessoas passam a amar não quem nós somos, mas quem nós representamos pela máscara que nós estamos usando.
As pessoas muitas vezes admiram não quem você realmente é, mas quem você representa ser por causa da máscara que você usa no meio da família, lá no seu trabalho, no meio da igreja, no seu convívio social de amigos. E isso aqui é algo muito sério, porque máscaras não são seguras. Diga comigo, máscaras não são seguras. Você que está em casa, escreve aí embaixo do vídeo: máscaras não são seguras. Não são. Sabe por quê? Porque toda representação um dia vai ter fim. Você chega para assistir uma peça de teatro, aqueles atores que estão lá em cima, eles representam por um tempo. A peça pode ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, mais 1 hora, a peça acaba. E aí ele vai deixar de ser um personagem para ser quem realmente ele é. Um dia a representação acaba. E isso é fato na nossa vida. A ideia de atuar veio lá do Império Babilônico, passou pelos gregos, e a palavra que era usada naquela época era Hipócrates, né? Os atores que os subiam para representar, e a representação, pasmem, chamava-se de hipocrisia. Então, quando alguém estava, um Hipócrates, utilizava-se ali de um momento para representar alguma coisa, ele estava de fato representando, de fato ele estava colocando em prática a hipocrisia que ele havia aprendido a atuar. Isso muito tempo atrás foi iniciado lá na época babilônica, veio para o Império Grego, Romano, lá na Europa, e agora também tem no Brasil já há algum tempo. O baile de máscaras. Vocês já ouviram falar disso? Noite das máscaras. Como é que isso acontecia lá no passado? Não, hoje a gente vai em Campinas, tem um mercado ali, o Xing Ling, que a gente consegue comprar lá as máscaras prontas. Naquela época era diferente. Cada pessoa tinha que ir numa feira, e na feira eles compravam uma porção de cera. Comprava essa porção de cera, ia no artesão, o artesão moldava de acordo com o rosto, pregava a cera na parte do rosto da pessoa, ela pegava um molde por dentro, e por fora ela escolhia quem ela queria ser. Coloca aí deixa eu ver aqui, coloca aí a face do imperador. Eu vou chegar na festa com a máscara do imperador. Coloca aí como o grande filósofo Sócrates, coloca aí como um leão, coloca aí como uma flor, como uma rosa, coloca aí. E aí de um lado era a pessoa, do outro quem ela representava ser. Eles iam para o baile. Quando chegava no baile, a festa acontecia normalmente, começava lá pelas 18 horas, ia acontecendo. Só que quando chegava meia-noite, davam-se as badaladas da meia-noite. Quando dava-se a 12ª badalada, era ordem no baile soltar as máscaras. As máscaras caíam e revelavam agora não mais quem ela representava ser, mas de fato quem ela era. E isso aqui tem uma lição muito especial para mim e para a sua vida. E essa lição é que toda representação vai ter um fim. Toda representação vai ter um fim. Por melhor que nós afivelemos as nossas máscaras, uma hora o relógio de Deus vai dar a 12ª badalada. A máscara vai cair. E de fato quem nós somos será revelado. E muitas vezes a máscara cai nas horas mais impróprias da nossa vida. Muitas vezes nos deixa numa situação de total constrangimento. Quem não foi o pai que já muitas vezes quis, mostrar que está lá reunião de pais, aí o pai lá está todo junto, aí vai e diz, olha, eu sou um bom pai, eu ajudo a minha esposa e tal. De repente chega um menino, pequenininho, pichote, sem noção nenhuma, e diz assim, mentira, minha mãe que faz tudo em casa. Já viram isso? Aí o pai, menino, eu ajudo sim, sai daqui. Filho de Deus, fica assim meio constrangido, as máscaras caem. E aí acabam revelando quem de fato nós somos. E aí aqui eu quero rapidamente falar a respeito de 3 tipos de máscaras que normalmente existem e as pessoas utilizam. A primeira delas, isso eu vou falar num contexto para cristãos, servos de Deus, homens e mulheres que precisam se encontrar plenamente com Jesus. A primeira dessas máscaras, Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo de número 13,
ele falando para aquela igreja, na sua segunda carta enviada à igreja de Corinto, ele vai falar a respeito da doutrina da nova aliança. E aí ele vai falando a respeito dessa doutrina, ele vai falar e vai nos instruir a sermos ousados e não agir como Moisés agiu, que pôs um véu sobre a sua face. Para que ele pôs o véu? Para que as pessoas não atentassem que a glória que um dia esteve sobre a sua vida desvaneceu. Isso está lá em Êxodo, capítulo de número 33. O que aconteceu com Moisés? Moisés havia subido no monte, recebido as tábuas, o povo pecou, ele desce, vê o povo pecando, ele quebra as tábuas, ele volta, refaz o pacto com Deus, leva novas tábuas, Deus dita e ele traz. Naquele momento foi de tanta glória, e ele pediu para ver a glória de Deus em Êxodo 33, que o Senhor passou por ele. A glória foi tão grande que quando ele desce com as tábuas em suas mãos, seu rosto brilhava. O povo ficou amedrontado com o rosto de Moisés brilhando. E aí eles pediram para que Moisés fizesse alguma coisa. Moisés colocou um véu sobre a sua face e durante um tempo ele continuou usando. O problema foi que um dia Moisés percebeu que a glória desvaneceu, que a glória já tinha acabado, a glória do monte daquele momento tinha passado. E aí ele, com vergonha de o povo perceber que a glória já tinha acabado, ele ainda continuou usando o véu por mais algum tempo. Isso aqui nos fala também a respeito de nossas ações espirituais, nosso cotidiano como servos de Deus. Muitas vezes nós somos muito parecidos com Moisés. Nós tentamos impressionar pessoas com a espiritualidade que já passou, com a glória que já não está em nós já há muito tempo. Depois de um culto de domingo abençoado, na segunda-feira, na terça-feira, a gente ainda quer viver o momento do domingo. Depois de uma vigília, de uma campanha de oração, de uma campanha de jejum, depois de uma campanha da leitura da palavra, depois de uma visitação especial da palavra de Deus e da graça de Deus e do poder de Deus, de repente passou e ficou um momento, mas a gente desceu do monte, a gente foi para o meio do povo, a gente entrou no meio da família, a gente foi trabalhar. A gente é gente, precisa comer, precisa trabalhar, precisa viver. E só que muitas vezes nós queremos ser honrados por uma glória do passado. Era o que Moisés estava tentando fazer. E aí o que nós observamos é que nós muitas vezes aparentamos ser mais crentes, mais piedosos do que na verdade nós somos. Uma vez na casa do oleiro, Deus me visitou, a glória foi abundante. Rapaz, eu saí de lá falando em línguas. Cheguei aqui, eu não aguentava na hora do louvor. Eu já chorava, me derramava. E quer viver o momento do passado. Só que a glória passou. E a gente tenta representar para outros o que na verdade não tem mais dentro de nós. A minha orientação para você, a direção da palavra de Deus para você nessa noite é: não tente viver de glória do passado. A glória do passado já passou. A palavra de Deus nos traz uma rica esperança. Você sempre pode voltar ao monte, você sempre pode começar de novo e recomeçar de novo a sua vida espiritual com Deus. A glória do homem desvanece, a glória de Deus é permanente. Não precisa atuar. Viva essa glória hoje. E quando chegar amanhã, você vai dizer para você mesmo na frente do espelho. Você vai chegar lá segunda-feira, limpar o espelho, aquele cabelo bagunçado, você dá uma arrumada, escova os dentes, olha bem bonito para você dentro dos olhos e diga assim: viva a glória de Deus hoje. Viva a glória de Deus hoje. Amém? A segunda máscara que muitas vezes nós queremos usar está lá em Lucas 22. E é interessante nós observarmos a vida do apóstolo Pedro, porque Pedro era um homem impulsivo, né? Ele falava para depois pensar. Pedro era aquele que tinha um estupim curto, afoito em palavras. E aí Jesus um dia, lá em Lucas 22, logo na noite,
em que ele vai ser preso, vai ser julgado injustamente e no dia seguinte vai ser crucificado, ele vai dizer aos seus discípulos que todos eles iriam se escandalizar e iriam se dispersar. Pedro, afoito demais, toma a frente e diz: eu não, de jeito nenhum. Se fosse cearense, batia o pé. Oxente, tá achando que eu nunca faria isso? Pedro estava lá todo agoniado, né? Todo avexado, como diz o nordestino. Eu não vou fazer isso, ainda que todos lhe abandonem, eu nunca lhe abandonarei. E ele vai e diz para Jesus: contigo eu vou para a prisão, contigo eu vou para a morte. Mas não era mais do que outra máscara, porque nós vamos ver que Pedro, ele vai se julgar melhor, ele vai se julgar mais forte do que os seus pares, os seus condiscípulos. Mas aí quando nós observamos naquela noite, Pedro vai fraquejar. No momento em que Jesus precisava que ele orasse com ele no jardim do Getsêmani, ele dorme. No momento em que Jesus é amarrado e levado, Pedro foge, deixando os seus condiscípulos para trás, e Jesus também. Quando eles se reúnem sozinhos, Pedro sai do meio deles e adentra lá o pátio da casa do sumo sacerdote e vai para o meio de uma roda de escarnecedores. E lá no meio dessa roda, ele é interpelado 3 vezes, e ele vai negar Jesus, ele vai jurar que não conhece Jesus, ele vai praguejar dizendo: oxente, eu já não falei, eu não conheço esse homem. Agoniado do jeito que era, vai dizer que não conhecia Jesus. E aí o que vai demonstrar é que finalmente a sua máscara cai, porque Lucas no capítulo 22 ele diz que quando o galo canta, o galo aqui no texto não é um animal, mas nas vigílias da madrugada e na alta vigília, que era de 3 da manhã às 6 da manhã, era tocada uma corneta dos soldados romanos, falando da última troca de soldados na vigília. Era tocada 3 vezes. E nesse momento da troca de soldados, quando a corneta é tocada, Pedro erra, Pedro falha. O momento em que deveria estar vigiando, em momento que ele deveria estar guardando a sua fé, montando guarda, ele vacila. E essa máscara aqui é a máscara da autoconfiança, que muitos cristãos acabam carregando sobre a sua vida. Porque no momento em que toca a 3ª vez, o texto diz que os olhos deles se encontram com os olhos de Jesus. Talvez você não perceba, mas os olhos de Deus estão atentos sobre a sua vida. Talvez você saiu por um momento, a sua ótica saiu dele, mas da ótica dele você é inescapável. Nós não podemos fugir do olhar do Senhor. Jesus viu Pedro, quando cruzou os olhos com Jesus, ele sai dali desesperado e desata a chorar. A máscara da autoconfiança cai, e muitas vezes essa máscara cai na nossa vida. É só vir um momento de crise, um momento de aperto, um momento que deixa a gente avexado. A agonia vem quando acabam-se os recursos, quando se esgotam as saídas. Acabou o dinheiro, acabou a saúde, o emprego cessou, a harmonia do lar está indo embora, a gente está num passo para se separar. A gente estava tão bem, estava tão confiante, esse ano eu ia investir isso, ia fazer aquilo outro, eu estava tão bem de saúde, fazendo exercício, aquilo, acolá, e de repente vem esse momento, é Deus dizendo: e aí, a máscara caiu? Pare de confiar em você mesmo, pare de esperar em você mesmo. Queridos, quando a nossa máscara cair, vai nos restar a nós mesmos fazer o que Pedro fez, caiu em si. Nós precisamos cair em si e chamar aquele que de fato tem recursos inesgotáveis e que pode de fato suster toda a nossa história. Diga assim: eu dependo de Jesus. Irmãos, eu dependo. Se eu levantasse um dia sem Jesus, e caminhasse um dia sem Jesus, e vivesse essa vida sem Jesus, eu não viveria, eu estaria perdido.
estaria sem rumo. Nós precisamos de Jesus. Para finalizar, a terceira máscara. A máscara do legalismo. A ideia de legalismo é de quem estava na época da igreja primitiva, estabelecido na lei antiga de Moisés, o que o irmão Tiaguinho falou. Os discípulos ainda olhavam para Moisés admirando. A expectativa deles ainda era lá no passado. Pessoas que vivem de tradição, pessoas que têm a fé estabelecida apenas no visual e não na essência. O legalista, ele é uma pessoa inflexível com outras pessoas, mas condescendente consigo mesmo. Ele julga os outros publicamente, mas aquilo que ele julga publicamente, ele mesmo comete em secreto. Esse legalista, ele se preocupa muito mais com a aparência do que com o interior. Ele se preocupa muito mais com o carisma, com o sorriso que apresenta a representação, do que com o caráter de Cristo sendo formado dentro da alma, no íntimo e no interior. Os fariseus eram legalistas, irmãos, e para resumir de uma forma clara, significava que eles acabaram se tornando fiscais das vidas alheias. Tudo que os outros faziam de errado, eles apontavam o dedo. Tudo que os outros cometiam, andavam em desacordo com algum detalhe da lei, eles diziam, conheciam tão bem, que eles diziam, você errou nisso, falhou nisso e tal, e apontava tudo. Eles eram esse tipo de pessoa, só que ao tempo que eles cuidavam das vidas alheias, eram descuidados consigo mesmo. Eram pessoas que falhavam na sua intimidade com Deus. Muitas vezes nós queremos tomar uma aparência muito religiosa na forma de vestir, na forma de portar, na forma de julgar. Não, eu vou para a igreja, já estou indo para a igreja no final de semana, eu já leio a Bíblia, eu já faço isso, já faz aquilo, e está se achando melhor do que o outro. Não, você é um miserável, seu caminho é o inferno, você não tem vez com Deus. O legalista é aquele que coloca pesos em outros que eles mesmos não conseguem suportar. Esses legalistas, Jesus vai chamar eles de sepulcros caiados, covas bem adornadas, né? A gente não tem a ideia, porque lá naquela época eram covas que eram feitas em rochas, e aí eles colocavam a pedra e pintavam de cal, por isso caiado, ficava branquinho, mas lá dentro tinha um corpo apodrecendo. Aí Jesus vai dizer, vocês estão bonitos por fora, mas podres por dentro. Lembra hoje quando a gente vai enterrar alguém aqui, pega o jazigo, faz o buraco, aí enterra a pessoa lá dentro, aí depois vem, joga terra, aí coloca pedaço de grama, aí vem aquele tanto de flor e joga lá em cima, né? Para tentar dar uma adornada, mas é morte. Jesus estava dizendo, vocês são desse jeito, vocês são hipócritas. Vocês representam algo que de fato vocês não são. Vocês têm vivido uma vida de atores, representam no palco da vida um papel diferente daquele que de fato deveria ser desempenhado na vida real. E muitas vezes essa máscara está presente dentro do nosso meio, na nossa vida, na nossa caminhada. Eu vou finalizar aqui com uma história. Diz que um rapaz, ele se formou em Direito, pastor Anderson, novo, e conseguiu montar o seu escritório, se organizava muito bem, colocava o terno mais chique que tinha, o cabelo alinhado com gel, o sapato resplandecia, a pasta de couro cheia de papéis, o escritório todo arrumado. Todos os dias pela manhã ele fazia questão de caminhar da casa dele para o escritório para que as pessoas o vissem. E quando ele chegava lá, ele sentava naquela mesa de escritório grande, organizado. O problema desse jovem recém-formado em Direito era que ele ainda não tinha cliente nenhum. E ele sempre na expectativa, um dia eu vou ter um cliente, um dia eu vou ter um cliente.
E de repente um dia alguém bate na porta do escritório. Na hora que alguém bateu na porta do escritório, ele viu que era um rapaz. Ele pegou o telefone que estava do lado da mesa dele, já colocou no ouvido, virou para o lado e começou a ter uma conversa no telefone, pensando ele assim: eu vou falar aqui de negócios, vou falar da importância, eu vou falar alguns detalhes da lei, e esse homem, quando terminar, ele vai ficar tão admirado comigo que ele vai querer ser meu cliente. E conversou ali muito tempo, o rapaz ficou esperando, e aí ele finalmente terminou, riu, sorriu e tal, colocou o telefone no gancho, e pensando: agora ganhei o rapaz como cliente. Olhou para ele e disse: pois não, o que é que eu posso fazer por você? Você está precisando de alguma ajuda profissional na área de direito? O rapaz disse: não, é que na verdade eu sou o rapaz da companhia telefônica, eu vim ligar a linha para o senhor. A máscara caiu. E um dia a máscara cai. Repita comigo: um dia a máscara cai. O texto que nós lemos em Isaías 25:7 diz que Deus, próprio Deus, é quem vai destruir as máscaras. Deus está dizendo: a responsabilidade de mostrar quem de fato cada um é minha. Não pense você que é por causa que o pastor Joel está falando isso, que é uma praga que vai pegar na sua vida e de repente, não. É palavra eterna de Deus, isso vai se cumprir, independente de quem seja. Vai acontecer com o pastor Joel, com a casa do pastor Joel, com todos os obreiros, todos os pastores, todos os irmãos, todos os servos, todos os amigos, todos os convidados, todas as pessoas que passam nessa vida. Deus é justo juiz, e um dia a máscara cai. Isso é fato. Agora eu quero finalizar dizendo para você que a vida cristã é uma contínua remoção de máscaras. A vida cristã é uma contínua remoção de máscaras que deve acontecer na nossa vida continuamente. A Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus atua, quando nós iniciamos esse culto convidando o Senhor, abrimos o nosso coração para adorá-lo, dizemos: vem Espírito Santo, nós estamos dando liberdade para Deus trabalhar. E na medida que essa palavra adentra a minha e a sua vida, ela está nos libertando de nós mesmos, das nossas máscaras, das nossas mentiras. Essa liberdade que o Espírito Santo atua, não é uma liberdade para fazer aquilo que nós queremos, mas é uma liberdade para vivermos de acordo com a luz de Deus. Hoje pela manhã eu falei isso. Essa liberdade não é libertinagem, nem excessiva libertinagem que se torna anarquia, e até contrária à liberdade genuína e legal. Na verdade, essa liberdade aqui é aquela que João, escrevendo na sua primeira epístola, lá no capítulo 1, no verso 7, ele diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros, não vai haver máscaras entre nós. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todos os nossos pecados. Graças a Deus por isso. Toda máscara sai. Nós não precisamos emular ninguém. Nós não precisamos atuar em um momento algum. Nós seremos de fato quem nós somos. E aí, graças a Deus que pela obra de Jesus na cruz do Calvário, pela ação do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos viver sem máscaras, queridos. E nós somos transformados de glória em glória para a honra do Senhor. Aquele que tem a glória permanente continuará trabalhando dentro de nós. Aquele que é fonte inesgotável na nossa vida vai continuar fluindo através de nós, até que nós venhamos atingir a maturidade da fé e nos tornemos varões perfeitos em Cristo Jesus. Aí não vai ser mais o Joel que vai aparecer, não vai ser mais você que vai aparecer, é Jesus que vai ser visto na minha, na tua vida, para a glória do Senhor. Amém? Diga comigo nessa noite: sem máscaras, sem máscaras. Eu preciso a cada dia viver de glória em glória, ligado à fonte inesgotável, até que eu desapareça e que Cristo apareça em mim, para a glória de Jesus. Amém?
Eu quero convidar você para orar comigo nessa noite. Por favor, fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Diga para Deus, você foi sendo ministrado e Deus foi falando contigo. Onde Ele quer trabalhar, onde Ele quer mudar, onde Ele quer aparecer e o que Ele precisa transformar em você. Naquilo que você viu, entendeu e precisa ser trocado, tocado, precisa ser transformado. Diga para Deus, Deus, eu entendi, essa palavra aqui para mim é nessa área aqui, Senhor, nessa noite, eu te peço, me visita. Se for em todas as áreas, diga para Deus, Deus é tudo, me dá o pacote completo. Fale com Deus nessa noite em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Eu te bendigo pela oportunidade de estarmos na Tua presença, pelo privilégio de caminharmos diante de Ti. Eu louvo porque a Tua palavra diz que se andarmos na luz, como o Senhor, que é luz e na luz está, nós podemos, Senhor, de fato vivermos uma vida transparente, uma vida, Senhor, sem máscaras, uma vida com sinceridade, uma vida na verdade, uma vida, Senhor Jesus Cristo, estabelecida em Ti, que é a vívida verdade de Deus. A verdade absoluta de Deus não é uma ideia, não é uma teoria, é uma pessoa, e é nessa pessoa que nós precisamos nos espelhar, é nessa pessoa que nós queremos crescer, é nessa pessoa que nós tomamos por referência a nossa vida cristã, para que possamos nos aperfeiçoar cada dia. Toma, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, toma a vida de cada um de nós, que nós possamos continuar, meu Deus, desenvolvendo a nossa vida de fé, que o Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário nos limpe, nos lave, nos transforme, mais uma vez, verta sobre a nossa vida, tirando de nós todas as nossas mentiras, todas as nossas falhas e transparecendo toda a Tua justiça e toda a Tua verdade para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, que toda máscara de piedade, meu Deus, falaciosa, saia das nossas vidas em nome de Jesus, que toda máscara, Senhor Jesus, de autoconfiança humana, saia da nossa vida em nome de Jesus Cristo, que toda máscara, Senhor Jesus, toda máscara estabelecida no legalismo, na religiosidade do rito, saia das nossas vidas em nome de Jesus, que nós possamos viver em verdade, caminhar em verdade e em sinceridade, uns para com os outros e diante de Ti. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.